Podemos sentar brevemente, queridos irmãos? Estamos no 33º domingo do tempo comum. E nesse domingo, então, entramos no antepenúltimo domingo da liturgia. Todos nós sabemos que o ano para a igreja termina com a solenidade de Cristo Rei do Universo. Então, para a igreja, domingo que vem é o último domingo do ano litúrgico. No outro domingo, já é ano novo para a igreja, porque o ano para a igreja inicia sempre no advento, o tempo da espera messiânica, da espera de Jesus que nascerá no Natal, mas também da espera de Jesus que virá uma segunda vez. Por isso, então, para a liturgia, ou para a igreja, melhor dizendo, o ano não se encerra com o calendário civil. No calendário civil, o ano se encerra quando mesmo? Quando que acaba o ano? De 31 de dezembro. Para a igreja, não. O ano se encerra com a liturgia de Cristo Rei do Universo. Isso porque todos nós fomos criados para participarmos do reinado de Deus, participarmos do céu. Somos os eleitos de Deus, escolhidos por Ele, pela graça justamente da sua encarnação, morte e ressurreição. Nós podemos participar da vida do Senhor pelo batismo. E quem aqui é batizado, levanta a mão. Ótimo. Vejo quase todo mundo da igreja, que bênção. Nós, então, pelo batismo e depois pela vida sacramental, primeira Eucaristia, Crisma, e depois, então, o sacramento de missão, ou matrimônio, ou ordem, podemos, então, assim, chegar à graça de sermos eleitos de Deus. Todos nós sabemos que no dia do nosso batismo, nós ganhamos como que um passaporte, falando bem assim, agora você é cidadão do céu. A nossa finalidade, então, é o céu, a vida eterna. É para isso que nós nascemos. Por isso o ano encerra justamente com a solenidade de Cristo Rei do Universo, para lembrar para todos nós que nós somos convidados a participarmos do seu reinado. Mas para que o reinado do Senhor aconteça, a igreja então nos ensina sobre um princípio. Não só a igreja, a Sagrada Escritura, nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho, no Antigo Testamento e até no Novo Testamento, tem aqueles livros ligados à escatologia. Logia é estudo, sociologia, biologia, escatós é os fins dos tempos. Então, a igreja nos ensina sobre os fins dos tempos. E como nós devemos nos preparar para os fins dos tempos. Mas o grande mal nosso é que quando nós começamos a falar dos tempos, a primeira coisa que acontece é dar medo na gente, né? Ah, não quero saber não, padre, né? Nós ficamos apavorados. Os pequenos sinais que acontecem, a gente já começa a falar, será que agora vai acabar mesmo? Será que agora Jesus está voltando, né? Começa uma guerra, um burburinho, uma coisa ou outra, todo mundo fica com medo, já começa até a correr para a igreja. Mas, queridos irmãos, a escatologia e o juízo final não deveria nos dar medo. Não. Falar sobre o juízo final deveria encher os nossos corações de uma paz tremenda e de uma alegria profunda. Porque, como eu falei para cada um de nós, a nossa finalidade é o céu. Nós nascemos para o céu. Então, falarmos da escatologia é falar justamente daquilo que é o fim último da humanidade. E qual é o fim último da humanidade? O céu. Nós fomos feitos para o céu. A ponto que o próprio Salmo de hoje leva-nos a isso. No segundo estrofe do Salmo de hoje, né, que não é bem o segundo estrofe, já é o versículo 9 do Salmo, Salmo 15, 16, nós ouvimos bem assim: eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. Queridos irmãos, ao ouvirmos falar sobre o juízo final, o dia do Senhor, o nosso coração deve estar em festa. Por quê? Porque nós fomos criados para o céu. E não temer, porque como nós ouvimos no Evangelho nós ouvimos justamente Jesus falar bem assim, naquele dia. Qual dia? No dia do Filho do Homem. Depois da grande tribulação,
acontecerá então aquilo que é o juízo final. Eis então que o sol perderá o seu brilho, as estrelas irão cair. Eis então que, ao ouvirmos isso, pode ser que o nosso coração apavore, mas o que o salmista fala? Eis que meu coração está em festa. Por que, queridos irmãos? Porque Jesus quer mostrar para nós uma verdade que muitas vezes nós esquecemos. As coisas deste mundo, o próprio universo, ele é finito, ele acaba. Por mais ordenado que seja todas as coisas, elas terão um fim. Elas não são Deus. Não. O sol não é Deus. A ordem do universo não é Deus. Não. Todas essas coisas são finitas. E como nós precisamos saber disso, porque muitas das vezes, na nossa caminhada, nós vamos colocando a nossa alegria, o nosso ponto final, justamente nas coisas deste mundo, que verdadeiramente é como uma fumaça, que logo se acaba. E queridos irmãos, vale a pena perguntar para cada um de nós, como um grande exame de consciência, em quem nós estamos colocando a nossa esperança. Se é nas coisas deste mundo, deixa eu lembrar para você, tudo nessa vida passa. A sua conta bancária gorda acaba. Acaba não, padre. Não, acaba sim. Eu e você temos certeza de uma coisa. Qual é a certeza que você tem da sua vida? Você vai morrer. Nós iremos morrer. Se não acaba porque consumimos tudo, acaba porque morreremos. E ficará tudo aqui para os filhos brigar. Então as coisas deste mundo acabam. Com isso não é para entrarmos em desespero, e agora como vai ser? Não, é para voltarmos o nosso coração para o Senhor, a ponto que a resposta do Salmo é justamente isso: guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Qual é o seu refúgio? As suas riquezas, os seus bens, as coisas deste mundo? Lembremos, as coisas deste mundo é como fumaça, elas passam, dissipam, não restará nada. A única coisa que sobrará, nós ouvimos no Evangelho de hoje. No Evangelho de hoje, Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, esta não passará. Essa permanecerá para sempre. A única coisa que permanece para sempre, o Senhor. Então é nele que deve estar justamente o nosso coração. Por isso, devemos ser como o salmista de hoje, que diz: eis porque meu coração está em festa, minha alma se rejubila de alegria. Por quê? Porque ele tem um coração em Deus. Mas ele não para aí, ele segue dizendo: e até meu corpo no repouso está tranquilo. E como nós precisamos aprender isso, ainda mais no mundo moderno de hoje, que sofre de insônia, né? Vira e mexe, tem alguém falando: ai, padre, eu estou com um problema de insônia, não consigo dormir. Extremamente preocupado com tantas coisas, com o que será o amanhã. Eu fico com dó, porque, queridos irmãos, não podemos fazer nada. O amanhã pertence a Deus. Nós só temos o hoje. E quando tivermos então ainda o hoje da nossa vida, nós precisamos lutar para viver como eleitos de Deus, porque é isso que o batismo fez conosco. O batismo nos deu a graça de sermos eleitos por Deus, e por isso não tememos o fim desta vida. E o próprio salmista segue dizendo ainda a nós, ele diz bem assim: pois não havereis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Ou seja, o salmista sabe que a morte não é a última palavra para aqueles que estão em Deus. A morte não é a última palavra. Não. Por isso, ele não teme mal algum. Nem mesmo a vinda do Senhor. Ele se alegra, porque o seu coração está em Deus. É isso que nos chama também a primeira leitura de hoje. A primeira leitura tirada do profeta Daniel lembra para nós qual deve ser a nossa alegria. Quando chegar o tempo do Senhor, eis que Miguel se levantará e irá erguer do pó todos aqueles que são os eleitos de Deus para participar
da glória de Deus. Então nem a morte nos segurará. Pelo contrário, aos eleitos de Deus há um lugar chamado céu. E por isso, uma das orações da igreja, que começa no período do advento, é uma oração bem curtinha, é o último versículo que se encontra, ou melhor, as últimas palavras que se encontram no livro de Apocalipse. A última palavra que encontra-se no livro de Apocalipse é bem assim: o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Em grego é Maranatá. Maranatá. Essa é a oração da igreja que clama daqui em diante, a partir do advento, melhor dizendo, Maranatá, vem Senhor Jesus. Mas eu queria perguntar para você, você é capaz de pedir essa oração, vem Senhor Jesus? Ou você ainda vai falar, não Senhor, espera um pouco que eu tenho que curtir a minha vida, eu nem curti, eu sou tão jovem, eu tenho tantos planos. Esse é para aquele coração que se apoia justamente nas coisas deste mundo, que são passageiras. O coração do cristão tem que aprender a apoiar-se no Senhor, tem que aprender a confiar em Deus, se refugiar nele. Por isso, o coração de um cristão de verdade não teme se o Senhor vai chegar hoje meia-noite e chamar todos nós, ou amanhã, ou daqui 10 anos, ou daqui até 100 anos. O coração do cristão está sempre preparado, porque o seu coração está em Deus. E vale perguntar para cada um de nós, onde está o seu coração? Onde você tem colocado o seu coração? Se o Senhor te chamar hoje, como você está? Será que o seu coração está tranquilo? Guarda a paz? Ou está tão aflito? Vivendo tanto no pecado, que esqueceu do seu Senhor. Queridos irmãos, não deixemos que as tribulações dessa vida angustiem o nosso coração. Pelo contrário, sejamos capazes de termos o coração em paz. Mais ou menos como um jovem. Um jovem bem preparado, ele nunca teme uma prova, porque ele estuda. E se ele estuda, ele sabe que ele vai sair bem. Então ele não teme a prova. Não importa se o professor chega amanhã e fala bem assim, vou obrigar uma prova, surpresa. Ele não teme. Quando ele estuda. Quando ele vive, dedicado àquilo que ele está fazendo. Agora, quando o jovem não estuda, o professor pode até marcar, daqui 2 semanas temos prova. Como é que o jovem chega? Tremendo, preocupado. O que vai ser na prova? Não estudou. Não estudou. Não vai sair bem. Ainda mais os nossos jovens hoje, que eles deixam para estudar meia hora antes da prova, sabendo, crendo que vai decorar tudo, vai tirar 10. Queridos irmãos, não. Nós precisamos aprender a preparar-nos também para Deus. Há uma verdade nesta vida, nós preparamos para as carreiras que nós queremos seguir, mas nós também precisamos aprender a preparar para justamente não só as carreiras, mas também a nossa vida espiritual. Prepararmos também para crescermos no Senhor, crescermos na intimidade com Deus. Assim como nós preparamos justamente para sermos, que seja um médico, um advogado, um professor. Exige estágios, etapas. Se nós também queremos ir para o céu, nós também precisamos preparar todos os dias, estar com o nosso coração sempre pronto para encontrarmos com o Senhor. O grande mal é que nós não fazemos mais isso. Nós nem mesmo estudamos mais a nossa fé. Nós estamos ficando cada vez mais, uma geração inculta, quer seja intelectualmente, quer seja espiritualmente. Uma matéria recente de uma revista norte-americana mostrou que a geração de hoje tem um QI mais baixo do que os pais. Se isso fere a intelectualidade, imagina a vida espiritual. Prova disso? Fazer um teste simples. Domingo passado, nesta paróquia, nós tivemos 2 primeiras comunhões.
De manhã, eu acho que tinha o quê? Quantas crianças fazendo primeira comunhão? 93? 93 crianças. Quantos eram da matriz? Quantos catequizanos eram aqui da matriz? 5. Cadê os 5 que foram curados domingo passado? Alguém está na missa? Por favor, quem fez primeira comunhão domingo passado, levante a mão. 1, 2. Aí tem a turma do adulto, tem 1. Adultos foram quantos? Pré-adolescente? 5 também? 20. Dos 20, só 2. Onde estão os outros leprosos que foram curados? Onde estão? Não vêm à missa? Ah, já vamos curar, já recebi a comunhão, pronto, já posso curtir, Não, padre, quem sabe veio na missa de manhã. Sei. Onde estão os outros? Repare, nós não preparamos espiritualmente. Também não nos preparamos espiritualmente. Achamos que o sacramento é uma coisa qualquer. Eu fiquei admirado esses dias, quando eu descobri, nem sei se eu posso falar isso, mas vamos lá, acho que posso. Nada foi em confissão, então acho que eu posso falar. Quando eu descobri que tem pessoas casadas que não sabem que porque ela é casada e não fez o crisma, ela está de boa. Eu não sei se você sabe, a igreja tem etapas. E a primeira etapa é o sacramento da iniciação. O sacramento da iniciação cristã é 3. Juntos, você é iniciado na fé. Mas você precisa dos 3 para ser iniciado na fé. Quais são os 3? Batismo, primeira Eucaristia e crisma. Aí você pode falar, mas padre, como que a pessoa casou sem ser crismada? É porque provavelmente ela vivia junto, adiodeado. Aí inferte a ordem. Aí primeiro ela tem que casar para depois crismar. Porque como que ela vai se confessar para crismar se ainda está vivendo no adultério? Não pode. Então a ordem muda. Mas repare, nós não temos crescido na fé. Nós assumimos a fé e ainda vivemos como se, o sacramento não nos santificasse. Como se a vida cristã fosse qualquer coisa. Aí na hora final, aí eu peço para o Senhor e me converto. Queridos irmãos, nenhum de nós sabemos a hora que seremos chamados. Você sabe a hora que você vai morrer? Para estar extremamente preparado, para poder ligar para um padre e falar assim, padre, vem agora. Daqui 5 minutos estou morto. E tome cuidado, porque pode ser que você ligue para o padre e o padre fala assim, eu não posso, estou dando aula agora. Aí foi, acabou. Aí, meu irmão, o diabo está lá assim, vem. Simples. Porque você viveu essa vida não preocupado com aquilo que é a finitude da sua vida. A finitude da sua vida. A finalidade da sua vida é ir para o céu, da sua e da minha vida. E para virmos para o céu, precisamos viver então na intimidade com Deus. Mas não somente isso. A primeira leitura de hoje ainda tem algo interessante. Ela fala daqueles que são os eleitos de Deus, que viveram essa vida com sabedoria, mas não só que viveram com sabedoria. Os eleitos de Deus também são convidados a ensinar os caminhos da virtude aos outros homens. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses bem rápido. Infelizmente tem surgido dentro do seio da igreja mesmo, uma mentalidade meio errada, errônea, que é a seguinte ideia, que, cristão, a gente não precisa estudar, a gente não precisa ir para a faculdade, a gente não precisa, ter um curso superior, basta ser só abraçar a fé ali, não tem, e viver no mundo, e viver as virtudes. Queridos irmãos, eu preciso lembrar para nós cristãos, e sobretudo para essa geração mais jovem, uma verdade. Se há algo de nós cristãos, é que foi o cristianismo que criou a cultura, a intelectualidade do Ocidente. É a igreja. Então nós precisamos de jovens, de pessoas inteligentes, intelectuais,
que estudam, que fazem faculdade. Aí você pode falar: padre, mas na faculdade, nessa escola, está tudo terrível, só tem ideologia. É verdade. E aqui está a sua missão, de ser sal na terra e luz no mundo, se formar, ser um bom profissional na sua área, um profissional de fé, que ensina a verdade de fé, na sua área. Eu fico tão horrorizado, conheço muitos professores, e aqui quero falar de maneira toda especial sobre 2 disciplinas, porque eu não vou entrar nas outras disciplinas para não ter problema. Quero entrar em 2 disciplinas, cujo qual eu trabalho, então posso falar com mais autoridade. Né? História e filosofia. Muitas vezes vocês pegam livros de história, de filosofia, nossa, mas como fala mal da igreja, e o professor vai lá e passa, professor católico, olha, pessoa de fé, que deveria ter fé, vai lá e passa tal como está na cartilha, mas padre, aquilo não é verdade. Não, não é a verdade. Quantas vezes, dando aula, já falei para os meus alunos: está vendo, está escrito aí, está errado, mentira, vai ler tal livro, vai procurar em tal lugar, você vai ver que está de outra forma. Mas o que é isso? É justamente ter o gosto por uma vida intelectual, e não ficar somente comendo aquilo que passam para a gente, e buscar a verdade. O grande mal nosso é que nós temos, desculpa falar, uma grande dificuldade de querer viver uma vida intelectual, e uma vida de fé intelectual. Nós cristãos sabemos que a fé, ela precisa também dar razão, para dar respaldo para aquilo que nós cremos, para nos explicar aquilo que nós cremos, para dar fundamento para aquilo que nós cremos. Mas o grande mal nosso é que nós, como cristãos, não estudamos. E aí está explicado porque temos tanta ideologia, tantas pessoas que entram ou na faculdade, ou até mesmo no ensino médio, e quando escutam falar tantas barbárias e mentiras da igreja, não entendem. E acabam até mudando de religião. Por um simples problema. Os nossos cristãos, os eleitos de Deus, não vivem mais como eleito. Esqueceram de ensinar a verdade. E por isso, o povo padece tanto, porque nós não assumimos o nosso papel. Ora porque não entramos no mundo e evangelizamos o mundo por dentro, ora porque até pensamos bem assim: não, vamos fazer assim, vamos fazer uma ilha de paz, vamos morar aqui todos nós que pensamos da mesma forma, e vamos deixar o mundo lá fora, para o mundo se perder, mas nós seremos santos. Deixa eu falar para você, você vivendo assim, você vai para o inferno. Você sabe por quê? São Tertuliano, no século III da era cristã, ele diz uma verdade. Sabe como é que se gera novos cristãos? São Tertuliano diz bem assim: é pelo sangue dos mártires que nós temos novos cristãos. É pelo sangue, é dando a vida, é testemunhando. Por isso nós precisamos que todos nós abracemos de verdade a nossa fé, vivamos justamente colocando a esperança em Deus. E por isso não tememos nada, não tememos o mundo, não tememos as dificuldades da nossa vida, não tememos as tormentas que podemos passar, não tememos nada, porque o nosso coração está em Deus, porque a nossa esperança está no Senhor. Não tememos nem mesmo se Ele nos chamar esta noite, porque verdadeiramente viveremos em Deus. Por isso peçamos ao Senhor hoje, que possamos então voltar o nosso coração para Ele, para que assim, vivendo na presença do Senhor, possamos viver aquilo que é o projeto da nossa vida. E qual é o projeto da nossa vida? A santidade. Aqueles que vivem assim já vivem a santidade, já desejam fazer daqui da terra um pedacinho do céu. E por isso vale lembrar um trecho de uma das pregações do Padre Léo. Padre Léo, nas suas últimas pregações, ele fez uma homilia sobre a música Que Santidade de Vida, a música que nós cantamos na entrada, a música de entrada para a missa. E nessa música tem um momento que diz bem assim: que santidade de vida, que homens devemos ser. E lá pelas tantas, ela diz bem assim: que a santidade da minha vida, apresse o Senhor, e Ele logo virá. Queridos irmãos, é a santidade da nossa vida que irá apressar Deus para que Ele venha logo. Se Deus demora, é porque Ele está sendo paciente comigo e com você, misericordioso, ainda dando mais um dia para convertermos de vida, para mudarmos, para vivermos como eleito, para não perdermos a nossa alma. Mas não sabemos até quando o Senhor nos dará mais um dia. Então, que verdadeiramente possamos abraçar o caminho da santidade, para assim vivermos no Senhor,
e não temermos nada, não temermos a sua vinda, o seu momento, não temermos nada, porque o nosso coração está em Deus. Por isso hoje, na hora do ofertório, sejamos capazes de ofertar sobre o coração, sobre o altar, o nosso coração, pedindo ao Senhor: Senhor, que o meu coração esteja em Ti, mais do que tudo, que eu espere em Ti, que eu cresça, Senhor, na sua intimidade. É o Senhor que eu desejo mais do que tudo. Santa Teresa d'Ávila tem até uma oração que nos ajuda muito, um poema. Ela diz bem assim: a quem tem Deus, nada falta, só Deus basta. Que possamos também dizer: Senhor, que eu tenha, só o Senhor me basta, mais nada, Senhor, eu preciso, mais nada. É no Senhor que eu coloco toda a minha confiança. Se colocarmos diariamente todas as nossas confianças no Senhor, nada mais irá perturbar o nosso coração. Por isso, hoje, na hora do ofertório, sejamos capazes de depositar sobre este altar todo o nosso coração, para que eles confiem e esperem em Deus, acima de todas as coisas. Assim seja.